hoje. A análise cabe ao jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá, boa noite. Como é que, e vamos começar por aqui, devemos entender esta decisão de Donald Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, quando nem sequer há ainda um projeto para a construção da Embaixada Americana em Jerusalém, quando, apesar de Trump alegar que, enfim, põe em prática esta medida para procurar a paz entre israelitas e palestinianos, nem ele próprio consegue apresentar um plano estratégico para conseguir essa paz, esse entendimento, e quando esta decisão pode desencadear o efeito exatamente oposto, que é a violência e o acentuar da tensão naquela região no mundo. Claro, e há desde logo uma reação que é unânime de condenação de praticamente todos os países, de grande parte dos protagonistas deste longo processo, a condenar esta intervenção ou esta decisão de Donald Trump. Há várias perspectivas, mas há duas que eu salientaria, uma mais benévola para com Donald Trump, outra claramente mais desconfiada. A benévola é que isto é o cumprimento de uma promessa eleitoral. Donald Trump está, no fundo, a ir ao encontro daquilo que ele tinha dito de forma muito clara durante a campanha eleitoral, de resto, numa estratégia que, na altura, foi considerada muito eficaz para atrair o voto de uma comunidade judaica que tem um enorme poder, uma enorme influência na sociedade americana. É, portanto, uma tentativa de obter dividendo político. Vamos já aí, mas em primeiro lugar é claramente cumprir uma promessa e de resto pôr em prática uma decisão que já tinha sido tomada em 1995. Era na altura presidente Bill Clinton. E a partir daí, desde 95 até à atualidade, 2 vezes por ano, os vários presidentes que passaram pela Casa Branca foram invocando a segurança nacional para adiar essa decisão. Mas a verdade é que essa decisão estava lá, tinha já sido aprovada pelas câmaras de representantes e, portanto, Donald Trump não está aqui a inventar nada de novo. Mas esta é a perspectiva benévola. Pois há uma perspectiva mais desconfiada. E a perspectiva desconfiada é que isto é aqui claramente uma tentativa de provocar uma série de reações, desde logo porque acontece no dia em que o filho de Trump é ouvido a propósito do caso do envolvimento russo nas eleições americanas, e já ninguém fala disso. Entretanto, as primeiras páginas dos jornais voltaram-se para outro aspecto e, por outro lado, Donald Trump gosta disso, gosta de provocar algum frisson para, de alguma maneira, depois ser ou não ser consequente de acordo com aquilo que for taticamente mais eficaz para ele. E isto pode ser comparado, por exemplo, com a construção do muro que separa os Estados Unidos do México. É uma promessa que ele diz que quer cumprir, mas que estamos já a 1 ano depois das eleições e não se vê nada do muro. A questão da construção de uma embaixada em Jerusalém pode ter exatamente o mesmo efeito. Desde logo é estimado que nenhuma embaixada consegue ser construída em menos de 4 anos. Não está sequer ainda escolhido um sítio para essa embaixada. Não há sequer um plano para estabelecer aquilo que são as regras básicas de construção de uma embaixada. O que significa que, muito facilmente, continuando a invocar esta decisão, Donald Trump possa chegar ao final do seu mandato sem que, na verdade, alguma coisa de real tenha acontecido. Deixa-me recuar um bocadinho nessa interpretação malévola da decisão de Trump. Pode estar ele a tentar desviar as atenções em relação àquilo que se passa internamente nos Estados Unidos, nomeadamente essas questões das investigações relacionadas com a alegada intromissão da Rússia na eleição do próprio Trump? Isso é, para mim, evidente. Agora, até que ponto ele consegue esticar este desviar das atenções, tendo em conta que, muito certamente, esta averiguação vai continuar e, certamente, também que esta polémica à volta da decisão de passar a embaixada para Jerusalém não manterá esta atenção mediática. E depois um outro aspecto também importante, que é até que ponto isto, na verdade, não irá criar uma convulsão tal que obrigue pela primeira vez Donald Trump a reconhecer que a sua decisão não é a decisão mais acertada e recuar perante toda essa contestação que parece neste momento ser absolutamente inevitável. Ele dizia que os norte-americanos apoiarão uma solução de 2 Estados, se Israel e a Palestina aceitarem, mas depois disto tudo e das reações que já vemos e das manifestações que já vemos nas ruas, essa aceitação torna-se muito mais difícil, se não mesmo impossível. Sim, este era o cenário considerado mais complicado e era por isso que os vários presidentes anteriormente tinham sempre evitado esta decisão, porque no processo de paz
colocar a capital em Jerusalém, que é uma cidade sagrada para várias religiões, era considerada exatamente a pior decisão para que houvesse o entendimento. Ora, Donald Trump está a tentar fazer o impossível, está a tentar ir exatamente pela peça mais complicada para, diz ele, conseguir de uma vez por todas essa paz. Agora, sem querer ser aqui advogado de defesa de Trump, longe de mim tal ideia, mas se na verdade todas as outras estratégias falharam, quem sabe se esta, por muito absurda que nos possa agora parecer, não irá ter agora resultar. Eu duvido muito, porque, como dizia, eu acho que ele está aqui a pisar uma linha vermelha que, particularmente para os árabes, é muito difícil de resolver. Tu depositas alguma expectativa na reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas na sexta-feira de manhã? Ou, enfim, não vamos ouvir mais nada para além daquilo que é o habitual, palavras de condenação, de reprovação e nada mais que isso? A ONU há muito tempo que é inútil e agora com António Guterres na sua liderança ainda mais inútil me parece ter-se tornado. E, portanto, eu acho que é já um player completamente fora de jogo. É o último dos elementos que pode ter aqui alguma influência para tentar travar ou desmontar uma armadilha que Donald Trump, como eu dizia há pouco, eventualmente estará apenas a criar para seu benefício próprio. Vamos aos alertas e às ameaças do Banco de Portugal em relação aos bancos que estão a facilitar o crédito à habitação. Esses alertas e estas ameaças que está a contar à imprensa, Ricardo, têm a ver com o quê? Com a necessidade de evitar aquele sobreendividamento das famílias a quando da crise e claro. a quando do resgate financeiro a Portugal? Sim. Um dos problemas é, para além do endividamento do Estado, o endividamento das famílias, o endividamento privado. E esse tinha sido, de alguma maneira, travado com os anos de austeridade. As pessoas deixaram, pura e simplesmente, de ter dinheiro para continuar a contrair empréstimos e retraíram-se exatamente na busca desses mesmos empréstimos. Ao mesmo tempo, o sistema financeiro, que se procurava equilibrar, começou a criar barreiras mais difíceis para conseguir esses mesmos créditos. Ao longo dos últimos anos, quando estas medidas de austeridade começaram a desaparecer, começou de novo a subir o endividamento das famílias. E o Banco de Portugal, de alguma maneira, está a tentar criar barreiras naquele lado que a mim me parece o mais eficaz, que é no próprio sistema bancário. Isto é, evitar que os bancos deem tantas facilidades às pessoas que elas se sintam tentadas a contrair empréstimos para tudo e mais alguma coisa, nomeadamente para uma área que é particularmente sensível, que é a área do imobiliário, que tem subido exponencialmente nos últimos anos e que, eventualmente, tal como qualquer bolha, um destes dias pode rebentar. Mas o que é curioso é que, diz o Jornal de Negócios, em relação a esta matéria, o Banco de Portugal diz que não existe ainda uma sobrevalorização dos preços das casas e prevê que estas continuem a subir. E o que é também interessante é que depois o Jornal Económico, numa nota que chama à primeira página, diz que o próprio Banco de Portugal está neste momento a utilizar fundos de pensões para comprar imóveis de luxo na zona do Chiado, em Lisboa, para depois os colocar, depois de recuperados, os colocar de novo no mercado. Isto é, o próprio Banco de Portugal que está a dar um sinal de que a aposta no imobiliário ainda é, neste momento, uma boa aposta. E é um contrassenso em relação àquilo que é um sinal um pouco contraditório que se está a dar às famílias. Manchete do Diário de Notícias, o impasse no ensino superior, com verbas que ainda não estão asseguradas, em que é que isto pode dar? Este é um daqueles sinais de que a oposição ao governo em Portugal é, neste momento, muito débil ou praticamente nula. Há aqui, claramente, uma situação que pode ser de enorme embaraço para o Executivo. Basicamente, a história conta-se dizendo que havia uma promessa do Ministro da Ciência para que todas as universidades tivessem agora um esforço de investimento. Aparentemente, diz o Ministro da Ciência, por lapso, e aqui veremos que lapso é que será esse, a certa altura chegou às universidades uma indicação de que se calhar nem todas poderiam ter acesso a esse reforço do investimento. O Ministro da Ciência veio agora dar o dito por não dito, dizer que realmente aquilo foi uma falha e invocar o nome do Primeiro-Ministro para dizer já está negociado com o Primeiro-Ministro e, portanto, o que o Ministro das Finanças estará a dizer não vale. O que vale é a promessa do Primeiro-Ministro que vai haver reforço de investimento para todas as universidades. Isto é uma daquelas situações de, claro, quase que diria aqui uma situação muito difícil de explicar para o Governo, uma daquelas trapalhadas onde certamente alguém colocou o pé na poça e agora está aqui a tentar haver um remendo. Dá o sinal também de um outro aspecto que nós também já tínhamos percebido há algum tempo. É
António Costa, o primeiro-ministro, que se está a servir de bombeiro para uma série de fogos que têm assaltado o governo nos últimos tempos, e este é apenas mais um deles. É bom que António Costa, que há tempos dizia estar um pouco cansado, já tenha recuperado forças para, de uma vez por todas, evitar estes equívocos. A Auto Europa, mais uma vez, também nas primeiras páginas. Como dizem a imprensa, a empresa avança em fevereiro com um novo horário de trabalho sem o acordo dos trabalhadores. Estamos novamente a sujeitar esse acordo ao chumbo dos próprios trabalhadores. Sim. E a adiar a resolução de um problema que pode beliscar de forma muito significativa a economia nacional. Esta proposta da administração, como a proposta de que o horário de trabalho continue ininterruptamente para poder garantir o aumento da produção, é uma proposta que já foi 2 vezes rejeitada pela Comissão de Trabalhadores. Ora, costuma-se dizer que não há 2 sem 3 e muito provavelmente haverá agora uma nova rejeição. Sinal ainda mais de alerta quanto a mim é o facto de ainda hoje o Presidente da República ter chamado a atenção para a necessidade de haver paz social na Auto Europa. Quando Marcelo Rebelo de Sousa sente a necessidade de falar sobre este caso, um daqueles casos em que o Presidente da República, em princípio, se manteria afastado, é sinal de que, na verdade, as luzes de alarme se devem acender. Este é um daqueles impasses que se podem vir a complicar no momento em que a própria Comissão de Trabalhadores começa a ficar muito mais infectada pelo poder dos sindicatos, que, como nós sabemos, estão muito na esfera de influência dos partidos à esquerda do Partido Socialista, que neste momento, após a aprovação do Orçamento de Estado, querem, digamos assim, algumas moedas de troca para cedências a que eventualmente foram sujeitos. Como é que se resolve o problema da Uber? Porque temos aqui o Económico a dizer-nos que há 2 decisões da Justiça contraditórias. Por um lado, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a considerar que a atividade da Uber é legal. Por outro lado, o Tribunal da Relação a dizer que é ilegal. Há muitas interpretações, isso nós já entendemos, e as interpretações não são apenas dos advogados que estão de um lado e de outro, são já dos próprios juízes que olham para esta situação, que de resto não é uma situação que caiba dentro das fronteiras nacionais exclusivamente. Isto é uma empresa multinacional que em várias situações e em vários quadros legais tem atuado de forma diferenciada. Eu diria que a única solução para isto é subir um pouco mais na escada judicial, isto é, ir até aos tribunais de última instância para que de uma vez por todas se perceba exatamente se a pessoa que apanha um Uber para ir para um qualquer lado está a utilizar um serviço legal ou ilegal. Isto é o mínimo que se pode exigir de um Estado, ou seja, que permita às pessoas que de forma honesta estão a tentar utilizar um serviço que está à sua disposição, saibam se estão ou não ser cúmplices de uma ilegalidade. E por isso é que eu dizia, é bom que um tribunal de última instância, a certa altura, se pronuncie de uma vez por todas, para que fiquemos a saber com que é que podemos contar. E rapidamente, ainda sobre transportes, os tripulantes da TAP, também no Económico, a ameaçarem com uma greve no Natal, enfim, é a habitual forma de pressão. Sempre, todos os anos, daquelas notícias que nós estamos habituados a dar todos os anos. Mais uma vez aqui um braço de ferro entre a administração, que quer agora romper com o acordo da empresa, e por outro lado os sindicatos, percebendo que têm aqui uma arma forte a tentarem esticar a corda para o seu lado. Por último, aqui o Público a falar-nos da reforma do euro. Tem pernas para andar esta proposta da Comissão Europeia, Ricardo? Este é um dos grandes desafios que vai Mário Centeno ter pela frente, até porque há aqui alguns desentendimentos entre o presidente francês e a primeira-ministra alemã relativamente a esta questão. E entre Macron e Merkel vai ter que haver ali alguma negociação, e esse espaço de negociação é claramente o território em que a reforma do euro, que claramente vai ter que ser feita, se poderá executar. E aí a habilidade negocial de Mário Centeno vai ficar um pouco em jogo, assim como também aquilo que será a flexibilidade de vários outros ministros das Finanças para se entenderem a propósito de uma matéria que é muito difícil, porque verdadeiramente não há um Ministro das Finanças europeu. E sem esse Ministro das Finanças e sem uma política fiscal, toda essa reforma é sempre muito mais difícil. E já que falas em Centeno, é um bom ponto de partida aqui para espreitarmos alguns destaques na imprensa estrangeira. No site do jornal espanhol El País há informação sobre o descontentamento dos espanhóis por estarem a perder cargos de poder nas instituições internacionais, cargos esses que têm sido conquistados, por exemplo, por italianos e por portugueses. De acordo com o El País, isso é um amargo para os espanhóis, é a expressão usada. O que é que, na tua opinião, Ricardo, justifica esta conquista de cargos por países do sul da Europa, se pensarmos que Portugal e Itália, enfim, não são economias
robustas, não têm tido, pelo menos Itália, estabilidade governativa. O que é que justifica este sucesso, entre aspas, destas figuras? É difícil. Quando foi da escolha de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, houve várias leituras nos médias internacionais. Alguns que diziam que tinha sido apenas um golpe de sorte, isto é, tinha sobrado o menos mau de uma lista que não era exatamente rica em nomes. Havia quem dizia que aquilo era claramente o reconhecimento de uma estratégia eficaz de parte do governo português, protagonizada por uma figura, o Ministro das Finanças, que tinha aí conseguido algum prestígio. Enfim, para outros cargos, lembramos-nos da escolha de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. Eu penso que foi muito mérito seu e mérito também da diplomacia portuguesa, e encontramos vários casos em várias situações. Os espanhóis ficam um pouco espantados, e a comparação que o país faz, em particular com a Itália, dizendo como é que um país como a Itália, que tem uma enorme instabilidade política, já teve dezenas de primeiros ministros nas últimas décadas, consegue ter esta preponderância internacional, quando um país como a Espanha, com uma estabilidade política muito maior, não o consegue. Enfim, são amargos de boca. Mas realisticamente e na prática, o que é que estes países a que pertencem estes altos cargos representantes ganham em termos efetivos, para além do prestígio e da notoriedade dos próprios países e das próprias figuras, obviamente? Muito pouco ou nada. Eu diria que até em alguns casos podem ficar até mais a perder, sobretudo se houver honestidade intelectual por parte das pessoas que ocupam os cargos. E já ouvimos António Guterres a dizer, por exemplo, que na escolha da sua equipa teve cuidado para não haver portugueses, para não se pensar que estava ali a ser dada alguma preferência. O próprio Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, reconheceu já depois de sair do cargo que, na verdade, nunca foi um apoio importante para o governo português e que, se calhar, às vezes até tomava decisões que eram um pouco contramão relativamente aos interesses nacionais. E, portanto, não há aqui nenhum ganho, a não ser o ganho da visibilidade que esses nomes emprestam ao próprio país. E, desse ponto de vista, países mais pequenos, como é o caso de Portugal, acabam por ganhar por essa notoriedade, que pode ser dada por um presidente da Comissão Europeia, como pode ser dada por um Cristiano Ronaldo nos campos de futebol. Nos campos de futebol. Vamos olhar agora o New York Times, que nos apresenta uma invulgar reportagem sobre as denúncias de assédio sexual e sobre a relação dos assediadores com as vítimas. Entre esses assediadores está o produtor Harvey Weinstein, que, de acordo com esta reportagem, construiu um aparelho que lhe permitiu assediar, silenciar e intimidar as vítimas. Em que é que consistia esse esquema, Ricardo? É um relato tremendo e é uma reportagem muito longa, mas para quem se interessa por este tema vale a pena ler. Foi a melhor reportagem que eu encontrei até agora, que explica os interstícios de todo este caso e, em particular, do momento em que as denúncias começaram a surgir e em que se tentou fazer o chamado controle de danos, em que este produtor, que, por exemplo, ameaçava, dizendo eu com um telefonema posso dar cabo da carreira de alguém. E a verdade é que ele tinha conseguido esse género de poder, que era um poder que ele tinha utilizado anteriormente para condicionar as jovens mais ou menos indefesas que ele ia conseguindo vitimizar com o seu assédio sexual e que agora lhe permitiu também, pelo menos durante algum tempo, tentar evitar que houvesse essas mesmas denúncias, muitas vezes que até por subornos que eram dados a agentes das próprias atrizes que tinham sido seduzidas. Enfim, lendo isto, ficamos com a ideia de que a realidade muitas vezes ultrapassa a ficção e temos aqui casos tenebrosos que dariam um filme de terror ou um guião para um filme de terror. Há aqui um aspecto invulgar no meio disto tudo que tem a ver com o facto destes escândalos de assédio sexual terem levado a revista Time a escolher estas denunciantes como a pessoa do ano, as pessoas do ano. E no caso dos Estados Unidos, se calhar aqui na Europa nós não temos bem a noção do impacto deste fenómeno. No caso dos Estados Unidos é claramente o fenómeno do ano, não só pela dimensão que ganhou, já não há praticamente nenhuma área, desde as universidades, às empresas, ao próprio Congresso, a Hollywood, enfim, todas as áreas foram contaminadas. E mais do que isso, está-se a criar uma espécie de alarmismo, ao ponto de nos bares as pessoas já terem medo de se tocar com receio de poderem ser acusadas de assédio. E isso, quando chega a este ponto extremo, tem depois um impacto social que é tremendo e que deixa depois lastro durante muitos e muitos anos.
E por último, vermos aqui a edição online do South China Morning Post com a notícia de que um jornal estatal chinês publicou um artigo de página inteira a informar os habitantes que vivem na fronteira com a Coreia do Norte sobre como se devem comportar em caso de um ataque nuclear, havendo receios de que esse ataque possa ser desencadeado pelos Estados Unidos. Em que circunstância ou em que contexto concreto, Ricardo, é que tu antevês que Trump possa ordenar esse ataque nuclear? Pois, ele é tão imprevisível que esse cenário não pode ser excluído. E aí o governo chinês, de forma que me parece avisada, está a tentar proteger os seus cidadãos, nomeadamente aqueles que são mais vulneráveis, que são os que estão na fronteira com a Coreia do Norte, que poderá vir a ser um alvo dos Estados Unidos. Recordamos aqui a declaração de Donald Trump de que iria derrubar completamente, iria dizimar a Coreia do Norte. Ora, dizimando a Coreia do Norte, certamente que isso não fica ali apenas na fronteira, passa também para o lado chinês. E essa é uma preocupação do governo chinês, que está, por um lado, na área da diplomacia a tentar equilibrar a situação e, por outro lado, na área mais prática, a dizer aos seus cidadãos, no caso de um ataque nuclear, o que é que deverão fazer. Tendo em conta que eles estão ali na fronteira, o que ele está preocupado não é com o ataque nuclear que a Coreia do Norte possa explotar, é com o ataque nuclear com que os Estados Unidos possam responder ou possam até iniciar essa mesma guerra. Eu, no caso do governo chinês, faria exatamente a mesma coisa. Mas se houver esse ataque nuclear, que posição é que a China vai adotar? Pois, essa é uma das grandes incógnitas. É preciso saber desde logo quem é que toca primeiro no botão. E a posição da China ficará muito dependente disto. Uma coisa aí é os Estados Unidos iniciarem esse processo, outra coisa aí é ser a Coreia do Norte e os Estados Unidos retaliarem apenas em legítima defesa. E aí certamente o governo chinês entenderia melhor essa posição. Agora, esse mundo da diplomacia à volta das relações da Coreia do Norte com os Estados Unidos é muito complicado e mesmo que não aconteça nada, ele já está a infectar as relações entre a China e os Estados Unidos, nomeadamente numa área que é crucial, que é a área da economia, na área da diplomacia económica. Há um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos que Donald Trump prometeu rever e que está neste momento mais uma vez em suspenso, tal como o muro no México e tal como a embaixada em Israel provavelmente irá ficar também. Mas esse impasse pode a qualquer momento ser desfeito e a verdade é que, independentemente do facto de haver ou não haver um ataque nuclear, aquela que for a posição dos Estados Unidos face à Coreia do Norte é também jogada no tabuleiro onde esta relação comercial também se joga. Ricardo, obrigada por ter estado connosco.